Eu sempre tive, querendo ou não, um lugar de privilégio muito grande. Por ser classe média, por ser padrão em determinado momento da minha vida. Mas eu acho que, independente disso tudo, simplesmente pelo fato de ser mulher, de ser homossexual, é uma luta diária na minha vida, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Eu já, independente do lugar que eu ocupo hoje em dia, eu já passei por coisas inimagináveis dentro de casa, e a pior coisa do mundo é você sentir que não pertence a um lugar que é seu. Assim, por ser mulher, você, na sociedade de hoje, você é um alvo. Você é um alvo por simplesmente sair de casa. Você não precisa ter características. E você sente... É como se você se sentisse inútil, sabe? É tipo, eu não valo nada. Eu cresci em uma família totalmente careta. São uma Assembleia de Deus. E eu sempre fui meio que a revoltadinha desde a minha infância. Então, eu sempre fui como a menina mais levada, a adolescente mais rebelde, a ovelha negra da família, mas eu sempre me senti um pouco, calada, sabe? Por tanta pressão em cima de mim, por eu ser uma pessoa que queria me impor, que eu fiquei muito retraída por muito tempo. Primeiro que eu sempre fui a revoltada, né? Sempre a rebelde sem causa, sei lá. Rúbia sempre foi a rebelde sem causa. Só que ninguém, na verdade, sabia a real causa, né? Na verdade. Mas assim, eu fui abusada na infância. E assim, na época, eu nem sabia direito o que era aquelas coisas e tal. Então foi uma coisa, que eu não queria ver ninguém, eu não queria sair de casa, eu não queria nada. E meus pais me obrigavam, a tudo. Eu tinha que fazer, tinha que ir para as festas, eu tinha que ir para casa da minha avó. Eu tinha que fazer qualquer coisa que eu não queria. Então, por isso eu era rebelde sem causa. Quando eu era mais nova, meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. E aí, eles se separaram porque meu pai agredia a minha mãe e me agredia também, e minha irmã, né? Ele me agredia e agredia minha irmã também. Então, assim, isso ficou muito claro pra mim quando eu cresci, que era só pelo fato de nós sermos mulheres, né? Porque quando chegava um cara e se engrandecia pro lado dele, ele sempre voltava atrás, ele era a melhor pessoa do mundo. Eu nunca entendi o porquê isso acontecia com nós três, né? Depois eu percebi que era de fato por sermos mulheres. Acho que desde cedo eu fui muito acostumada a ser silenciada mesmo. Fazer tudo que todo mundo quer. E realmente quando eu vim me assumir como pessoa, não falo nem me assumir sexualmente, mas ver tudo junto. Me assumir como pessoa foi só aos 20 anos, assim, que eu tava num nível de exclusão e não tinha mais pra onde ir. E eu disse, se é pra ser isso, vai ter que ser mesmo, e sinto muito. Se tá desagradando alguém, pode parecer besteira assim falando, foi um ato de bater o pé e dizer, é isso que eu vou fazer mesmo, porque se dependesse no método que eu ia, tava vendo de uma forma totalmente regrada e totalmente, enfim, manipulada por uma pessoa que não era eu. E às vezes a gente cansa de ser atriz dentro do próprio local onde era pra se sentir confortável. Bem, sou de origem pobre, primeira filha, me sentindo na obrigação de mudar um pouco a situação, embora meu pai só quisesse que eu estudasse até a 4ª série, pois mulher não precisa saber mais que isso. Junto com minha avó conseguimos, ela brigou com ele e eu consegui fazer a admissão, porque era para ser só até a 4ª série. Fui a primeira da família a fazer uma faculdade, em 84, de Relações Públicas, Comunicação Social. Trabalhei numa indústria de cigarros, 5 da manhã às 2 da tarde. Quando largava, vendia carnê de Silvio Santos, né, carnê do baú. E depois consegui comprar um carrinho, mas para ganhar dinheiro comprei ele como táxi. Então largava e já ia dirigir táxi. Comprei uma casa da Coab, primeira casa de tijolo da minha família. Até então a gente só morava em casa de tábua. Graças a Deus fui melhorando de vida.
Uma das vezes que eu parei numa sorveteria, estava com a placa de troca-se ou vende-se, e eu terminei saindo de lá, deixando meu táxi e passei a ser dona dessa sorveteria. Foi onde a situação começou a melhorar. Vendi aqui Bonsovani. E depois disso, casei. Tenho 2 filhos lindos, Cíntia e César. São meus orgulhos. Hoje, depois de aposentada, resolvi fazer o curso de Direito aos 50 e poucos anos. Hoje sou uma jovem advogada, mas já com 5 anos de formada, tenho um escritório. E aí, a minha família veio descobrir, tipo, muitos anos depois, quando eu consegui, tipo, me abrir para meu irmão. E aí, ainda me lembro que, tipo, eu pedi para ele por tudo, para não contar para ninguém e tal. Só que numa discussão de família, ele acabou, tipo, soltando. E aí foi uma confusão por eu não ter falado. Então, assim, além de ter que lidar com a situação, eu ainda tive que, tipo, justificar certas coisas, enfim. Depois disso, pelo menos a questão do rebelde sem causa meio que parou e aí, tipo, me olharam com outros olhos, mas... E tem uma questão também de que, tipo assim, eu sempre fui meio que largada, tipo assim... muita gente da família achava, essa menina é sapatão, não sei o quê, porque eu só queria andar com os meninos, porque eu gostava de fazer coisas que meninos fazem, não sei o quê. E, tipo assim... Eu, na época da escola, chamada de MM, porque era mulher macho e não sei o quê. E, tipo assim, eu nunca liguei pra nada disso. Mas, assim, eram coisas que, tipo, meio que eu, às vezes, me perguntava, será que eu realmente sou sapatão? Será que eu sou lésbica por causa disso e tal, não sei o quê? Que, tipo, fazia uma confusão, enfim. Eu cresci com aquele padrão estabelecido, né? Da igreja, namora, noiva, casa, dona de casa. Profissão se quiser, ou trabalhar em prefeitura. Eu não queria isso. Aí, então, eu saí da casa dos meus pais muito nova assim, né? Porque eu vim pra cá morar sozinha. Então, pra mim, foi dificuldade horrível, porque eu sou mulher e ainda morar sozinha. Já passei por muita coisa. Já entraram na minha casa, já tentaram um homem já abriu a porta da minha casa de manhã. Foi horrível, inúmeras coisas. Mas eu nunca desisti. E eu agradeço a vir pra Recife e a passar pelo que eu passei, porque me deu maturidade. Abre os meus olhos. Porque eu sempre sofri preconceito por ser negra, né? E hoje eu tenho muito orgulho de verdade de quem eu sou, assim, de quem eu tenho me tornar, porque a gente é, né, mutável, a gente está evoluindo sempre. E eu tenho muito orgulho de quem eu sou, porque minha mãe me deu essa força, eu acredito, assim. Apesar dela ter sofrido muito durante a vida dela, ela sempre fez questão de passar energias boas pra gente e força mesmo, sabe? E hoje em dia, pensando sobre isso, eu fico sem acreditar como que uma pessoa sofre tanto e mesmo assim consegue alegrar as outras pessoas, sabe? É isso, tipo, de toda a vida, assim, meu pai não tanto, mas a minha mãe sempre foi assim, tipo, a pessoa que mais oprimia, sabe? Que mais silenciava, que mais, tipo, não faz isso, você não pode, não sei o quê. Só que eu nunca, tipo, baixei a cabeça e, tipo, tá bom. Pelo contrário, eu peitava, eu falava, eu faço sim, e, tipo, quem liga, não sei o quê. Então, meio que, sei lá, o fato de eu ter casado, eu casei nova, eu engravidei sem planejar, né? Então, por isso eu me casei. Não era tão nova assim, mas era nova, enfim. Tanto é que foi a minha primeira escolha de curso. Foi quando eu quis fazer engenharia mecânica e meu pai falou que era de homem e eu era mulher. Ia ser muito feio uma mulher operando máquina ou fazendo qualquer coisa do tipo. Aí eu já me frustrei dali e falei, não, então eu quero algo novo. E vim pra cá. Então, tipo, toda a minha visão quadrada, horrível e preconceituosa que eu tinha, mudou completamente. Porque eu comecei a ter amigos diferentes e meu pai não entendia. Ele falou, você tá muito diferente. Eu fiz ainda bem que eu virei gente, né, pai? Eu não sou uma máquina que entrou em um lugar pra sair perfeita e empacotada pra sociedade, não, entendeu? Então agora eu tenho voz e graças a Deus que eu tenho voz. Durante muito tempo, eu meio que vivia pela sociedade, justamente por uma questão de você tem que ser mãe e cuidar da sua casa, e cuidar do seu marido, e aceitar, tipo,
Porque homem, a carne é fraca, porque homem é assim mesmo, eles traem, ou sei lá, qualquer coisa que homens possam. E eu não, eu tinha que estar naquele relacionamento, porque se eu me casei, então eu tenho que estar casada, e principalmente se eu tenho um filho, ele precisa de uma família, então eu não posso destruir a família desse meu filho, enfim. E eu sou filha de pais separados, então eu meio que sei como é que, tipo, o rolê pesa horrores. Mas eu também tinha muito medo de me separar por uma questão de saber que o peso vem todo pra mulher. Então, assim, era aquela coisa do como é que eu vou criar um filho sozinha? Tipo, como é que vai ser o financeiro? Como é que vai ser a minha vida? Será que eu vou dar conta? Sabe? Então tinha todo um turbilhão de coisas que passavam e assim, eu nunca tinha coragem. Eu passei 4 anos casada e eu acho que os primeiros, sei lá, eu acho que desde que eu me casei não teve momento feliz mais. Eu vivi 7 anos com essa pessoa e assim, hoje quando eu olho pra trás eu vejo claramente um relacionamento abusivo, mas na época eu tinha todas aquelas coisas do não, ele vai mudar, ou não, ele não é assim, as pessoas estão falando isso, mas elas não sabem como realmente ele é, enfim. Então tinha toda essa questão de me iludir porque eu estava cega, eu estava, sei lá, surda, enfim, todas essas questões. E assim, depois que eu engravidei, que eu me casei, aquela coisa toda, tinha todo esse peso de tipo assim, porra, eu sou filha de pais separados, eu sei o quanto é uma merda, então eu não quero isso pro meu filho, sabe? Então isso pesava muito, muito, muito. E tipo, meu marido e meu filho, obviamente, muito ligados. Então eu ficava pensando, será que eu vou destruir essa relação, enfim. Só que aí, em algum momento, eu comecei a pensar que, será que não é pior? Porque eu me lembro perfeitamente bem das brigas dos meus pais dentro de casa e, tipo, já dialoguei, inclusive, com os meus irmãos sobre o assunto e eles, tipo, sentem o mesmo peso sobre isso. Pô, eu quero viver num lar feliz, tá ligado? Eu quero que meu filho, ele cresça sabendo que isso não é o certo. Não é certo os pais estarem brigando, estarem, tipo, em guerra. Muitas vezes a gente ficava dentro de casa sem nem se falar. Então, tipo, a criança, ela absorve. A gente acha que, não, a criança é bestinha, não vai entender. Entende, sim. Então, assim, eu comecei a pensar diferente. Falei, velho, eu não quero que meu filho, tipo, viva achando que o normal é, tipo, tá em guerra, tá no meio de uma violência, porque, de certa forma, ele tava no meio da violência. Então, assim, eu pensei, o que é que vai acontecer com o psicológico dele? Enfim, todas essas coisas. E aí eu tomei coragem, decidi me separar. Então, eu sou um exemplo pra mim mesma, sabe? Que, tipo, eu passei por muita coisa. Tipo, você sair do conforto da sua casa e você tem tudo lá pra você vir pra cá, tipo, pra ter o quê? Uma cama, um fogão e uma geladeira. Acabou. Só pra você ter como se impor, sabe? Tipo, falar o que você quer, fazer o que você quer, se ninguém tá ali atacando. Quando fala de mídia, eu lembro primeiramente de uma youtuber chamada Nathalie Neri, que eu vi um vídeo dela nessa fase de descobrimento, assim, quando eu tava me reconhecendo enquanto mulher negra, porque apesar de sempre ter notado alguns olhares, algumas coisas de ninguém chegou pra mim pra me xingar ou, enfim, falar alguma coisa em relação a eu ser negra, mas eu sentia que algumas piadas ou algumas coisas não eram feitas na minha frente, na verdade. E eu vi esse vídeo dela porque eu ficava nessa confusão, né? Isso é chamado de a mulata que nunca chegou. Porque eu era negra, eu sou magra, era bem mais magra na época do colégio, essas coisas. E eu ficava, poxa, eu não sou aquela negra objetificada, mas não sou aquela negra deteriorada que as pessoas tanto batem. Então, o que eu sou? E aí eu ficava, meu Deus, por que não? Por que não eu? Por que não me escolheste para ser mulata? A gente segue só blogueiras magras e padrões, brancas, né, e tal. E aí, eu acredito que isso influencia muito para que eu não tenha atingido o nível de autoestima que eu procuro mesmo, sabe?
porque eu não consigo me identificar com nada que eu vejo no Instagram, por exemplo. Ou nada. Tanto loja de roupa, loja de maquiagem, loja de perfume, nada é muito abrangente, né? Mas assim, a grande maioria das coisas eu não consigo me identificar, porque, por exemplo, semana passada eu abri o site da Adidas para comprar algumas roupas para mim, e aí eu vi que o maior número da loja era o tamanho GG, e o tamanho GG era de... o quadril era de 114 centímetros. Eu meço 120 de quadril, sabe? Então, assim, o maior número da loja não ia servir em mim, sabe? E aí, as lojas, por um todo, e a mídia também, fazem com que a gente só se sinta abaixo de zero mesmo, sabe? Hoje em dia, eu sou uma pessoa bem dentro do padrão e ainda assim eu sofro a influência da mídia, porque eu acho que a gente, por ser mulher, nunca vai se enquadrar nada. Você pode ajeitar uma coisa e vai surgir outra que você não vai gostar, porque alguém vai dizer que não tá certo, que é de outro jeito. E eu acho que isso meio que despertou em mim, porque quando eu era mais nova, eu sofri muito bullying por ser gorda. E eu sofria o tempo inteiro, e aí eu emagreci por causa disso. E aí depois que eu emagreci, eu não tinha peito, então também era errado não ter peito. Até eu colocar na minha cabeça que nada vai estar bom para os padrões existentes, porque eles são irreais. A gente é bombardeado por pessoas irreais, por necessidades que não são nossas, mas a gente acaba criando dentro da gente. E é muito difícil lutar contra isso. Eu acho que acho que toda mulher já se abalou alguma vez por causa disso, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que a mídia, querendo ou não, dá muito espaço para você desconstruir tudo isso. Eu acho que cada vez mais pessoas fora do padrão vêm ganhando espaço e vêm ensinando realmente a gente a se colocar no nosso lugar e nos aceitarmos do jeito que nós realmente somos. E é isso, mas a luta é diária. A gente sofre só por ser mulher, mas eu acho que o que eu mais sofri desde sempre é porque, querendo ou não, eu sou bem alta, não dá pra ver nas filmagens, mas eu sou bem alta. Então, quando eu tinha meus 12 anos, eu já tinha a estatura de uma mulher e já tinha corpo mais definido. Então, eu sempre fui vista por homens, por pessoas da família, por pessoas muito próximas, de maneira muito sexualizada. Então, eu sempre tinha pressão desde sempre de você tem que emagrecer, você não pode usar esse short, você é uma mocinha, você não pode ir pra rua sozinha porque você já é muito grandinha e vão pensar besteira. E eu acho que isso certamente foi o que eu mais sofri. Eu tento desconstruir isso até hoje, porque acho que só quem sofreu alguma coisa assim sabe o quão difícil é, porque sempre vem uns flashes e você sempre vai ver situações de pessoas passando por isso que você já passou. E comecei a tomar vários remédios pra ganhar peso, chegar quase no nível de vigorexia. Alimentação para ganhar peso, que não era nada saudável. E, enfim, só foram coisas que me machucaram bastante para atingir um nível de perfeição que nunca chegou. E na fala dela foi bastante impactante assim, para mim, e eu me reconheci bastante. Enfim, a gente vai estar em constante evolução, né, nesse processo. E pessoas como ela e outras também, blogueiras ou não blogueiras, enfim, que falam sobre isso, acho que é importante ter essa voz para que a gente se identifique, não só com aquela perfeição do cabelão, enfim. E também foi o que me ajudou a questão do cabelo, né? Às vezes eu esqueço de falar, faz só 2 anos que eu cortei meu cabelo, eu usava cabelão liso por muito tempo. E 2 anos pra cá eu cortei e tô me aceitando, tô me construindo. Na minha adolescência, eu sempre andava mais com os meninos, porque as meninas eram muito padrãozinho, sabe? Eu tinha o cabelinho cacheado e as meninas eram brancas, lisas
E o corpo dela, tipo, todas já eram bem formadinhas já. E eu era praticamente a Olivia Palito, que era o que mais, tipo, na escola era o meu maior apelido. Então eu sempre fiquei muito retraída a isso. Quando eu era pequena, eu prendia o meu cabelo. Eu não gostava do meu cabelo solto. E quando eu aprendi que eu poderia alisar meu cabelo sozinha, eu comecei a alisar meu cabelo sozinha. Antes disso, meu cabelo vivia no coque. Pra mim, a aceitação veio muito com aceitar algumas características minhas que eu tentei esconder por muito tempo. E uma grande coisa que eu acho que faz parte da minha personalidade, faz parte da pessoa que sou eu, é o meu cabelo. Meus pais, assim, nunca foram meio que pró-chapinha, eles nunca quiseram que eu alisasse meu cabelo, mas eu tinha essa pressão muito grande porque eu ouvia de colegas do colégio que eu precisava alisar, que eu ficaria mais bonita se eu alisasse. Aí eu comecei a fazer isso, beleza. Eu sou de Aracaju, de Sergipe. Então eu comecei esse processo lá, eu me mudei pra cá, pra Recife, no ensino médio. Eu vim pra cá muito insegura com essa questão, porque eu iria vir pro ensino médio, sem conhecer ninguém. Então eu já cheguei aqui na cidade, voltei a aprender meu cabelo, todo aquele processo. Teve um dia que eu falei, não, eu quero entrar no padrão de beleza, né? Então eu vou tirar meus cachos, que foi a maior merda que eu já fiz na minha vida, que foi ter alisado meu cabelo com 13 anos de idade. E só vim passar pela transição capilar novamente, eu tinha o quê? 18 anos. E quando eu cortei o meu cabelo, o pastor da igreja olhou pra mim e falou: o que foi que você fez no seu cabelo? Aí eu disse: cortei ele, você tá muito feia. Aí eu: certo, e por que você fez isso? Aí eu peguei, aí quando eu me levantar pra rebater com ele, aí manhã me puxou assim. Aí eu falei: não, a partir desse momento eu não entro mais aqui, porque eu não sou aceita, tipo, vocês estão me julgando. Ele era um cara que tá aqui pra acolher as pessoas, e ele veio querer apontar o dedo na minha cara, então eu não vou deixar nenhum macho, pode ser o que for, fazer isso. Aí voltei a alisar, dei tratamento químico, que é uma coisa que eu me arrependo bastante. Aí depois foi uma montanha russa. Eu saí do colégio, arrumei trabalho, tinha gente no meu trabalho, que eu trabalhei por uns 3 anos, que não sabia que meu cabelo era cacheado, pelo simples fato de nunca ter visto meu cabelo cacheado. Esse trabalho em questão foi fruto de muita ansiedade, muita tristeza na minha vida. Nos 21 anos que eu tenho de vida, eu acho que o maior obstáculo que eu consegui vencer foi reconhecer que o espaço que eu estava inserida não me fazia bem mentalmente, em todos os aspectos. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar passos pequenos. Eu começava a sair com os meus amigos cabelo natural, mas eu alisava para o trabalho, porque ninguém podia ver meu cabelo natural. Eu consegui pedir demissão desse trabalho, desse ambiente que me fazia mal, e no mesmo mês eu parei de alisar meu cabelo completamente. Faculdade, amigos, todo mundo vê meu cabelo natural. E foi, assim, uma grande mudança na minha vida, porque minha autoestima não é a melhor do mundo, mas com certeza eu aprendi a me amar mais, porque eu percebi que fazia parte de Beatriz desde pequena o meu cabelo, a minha forma. Então, não só o cabelo, eu comecei a aceitar outras coisas na minha vida. Então, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar, respeitar mais o que eu quero, saber focar e me respeitar principalmente. Eu acho que as redes sociais, eles meio que tomaram conta dessa discussão, e mesmo que recentemente tenha vindo uma onda de siga pessoas que te fazem bem, pessoas que te inspiram, procure conteúdo em vez de imagem, ainda é muito comum você idealizar algo. Mas eu preciso entender que cada um tem uma vida diferente. E mesmo essas pessoas que muitas vezes a gente idealiza, levam uma vida muito diferente do que a gente acredita. Porque, tipo, a igreja é horrível, né? Tipo, tem igrejas que, tipo, querem tapar os seus olhos e a sua boca, você não tem voz. E, tipo, realmente lá eu não tinha. Quando eu decidi me separar, foi tipo assim, quê? Mas não pode. Então, assim, minha mãe, muitas pessoas da família, amigos e tal, pensavam não, diziam, tipo, como assim tu vai largar o teu marido? Como assim tu vai largar a tua família? E, tipo assim, já tinha o peso da responsabilidade de você, tipo, seguir sozinha com uma criança e tal. Ainda tem essa questão do, tipo, você ter que se preocupar ou ter que dar uma satisfação
para os outros, do tipo assim, mas a vida é minha. E tipo, eu é que vou saber o que é melhor pra ela, o que é melhor pro meu filho, uma vez que ele é meu filho e não seu. Você começa a lidar com pessoas, você vai trabalhar, você tem que entender as pessoas. Então você tem que sair da sua bolha de conforto, sim, pra você poder sentir a dor do outro. Gente, eu era muito careta, velho. Quem olha pra mim hoje, antigamente, menina, tu mudou muito. Mudei sim, porque eu tava vivendo outra pessoa, pô. Eu não era eu não tinha uma identidade, entendeu? E hoje eu tenho, e eu vou levar isso pra sempre comigo. E eu devo dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu digo isso sem medo de errar, porque a partir do momento que eu me separei, tudo na minha vida passou a ter, sei lá, as pequenas coisas são felizes, são leves, são livres. Hoje eu sou livre. E assim, de tudo que eu passei no casamento, de tudo que quando eu olho pra trás eu penso por que eu permiti certas coisas, por que eu vivi aquilo ali. Hoje eu penso, tá bom, já passou, já perdoei o meu ex-marido, porque assim, ele meio que fudeu com o meu psicológico. Hoje eu sou cheia de problemas psicológicos por conta de todo o abuso que eu sofria quando eu descobri alguma coisa que no final das contas ele me convencia de que eu estava errada e eu vinha pedir desculpas por um erro que tipo nunca foi meu, sabe? Mas assim, hoje eu sou de boa com isso, apesar de estar emocionada, mas é um assunto que tipo assim, foi resolvido, não desejo mal dele nem nada, mas assim, foi uma coisa que tipo, graças a Deus que acabou, graças a Deus que hoje eu sou livre. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que não estou rica, mas estou bem de vida. Já até, como tinha uma filha que morava fora, o marido dela foi fazer doutorado, agora piscou o olho, estou eu na Europa, fazendo viagens para visitar a família. Tem uma música que eu não lembro o título, mas é Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E acho que ninguém deve ter vergonha de ser feliz. E vamos viver a vida. É a vida, é a vida, é a vida, né? Uma vida baseada em luta para alcançar o espaço que eu estou ocupando agora. Todo dia que eu volto pra casa à noite é uma vitória que eu voltei pra casa. Eu só preciso achar uma forma de passar por isso me amando, entende? Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a minha história é essa. E eu tô começando uma nova história, né? Eu literalmente renasci das cinzas e tô aqui pra fazer uma incrível história.